Criação ou evolução? Qual você acha que é a origem do universo, da nossa galáxia, do nosso sistema solar, do nosso planeta e de tudo que nele há? Inclusive nós mesmos, essa vida tão complexa e tão maravilhosa. Talvez vocês acreditem que tudo não passou de uma sequência de bilhões de acidentes sincronizados de forma perfeita que trouxe a possibilidade de existir tudo o que existe hoje. Ou talvez você prefira acreditar na história de um criador, que construiu esse mundo maravilhoso em 6 dias e no 7º ele descansou. E se eu disser para vocês que ambas teorias podem estar corretas e que as duas contam exatamente a mesma história de forma análoga? Meu nome é Erivaldo Lima e se você ficou curioso para entender o mistério dessa teoria, continua me acompanhando que logo após a vinheta trago essa novidade para vocês. Antes de mais nada, gostaria de pedir humildemente para você deixar seu like e se inscrever em meu canal. Assim você não perde nenhuma novidade que sairá toda semana por aqui e ajuda o YouTube a divulgar o conteúdo a mais pessoas, a fim de que elas possam também entender minha nova teoria. Pode ser? Para que o vídeo não ficasse muito longo e consequentemente cansativo, resolvi dividi-lo em 3 capítulos, que será lançado um por semana para vocês. Primeiramente, eu quero pedir que mantenham a mente aberta para entender o que será aqui passado. E informar que esse vídeo não tem intenção de discutir crença ou fazer crítica a nenhuma religião ou posição religiosa, mas sim trazer uma interpretação feita por mim sobre esse tema tão interessante que é discutido por séculos entre a humanidade. Fiz uma análise de dados científicos e uma leitura rigorosa das escrituras sagradas e quero solicitar que jamais aceite também tudo o que eu disser como verdade absoluta, mas utilizem as informações aqui passadas para tirar suas próprias conclusões. Afinal, aquele que aceita tudo sem questionar é mais ignorante do que a pior besta da terra ou do mar. Para estudo aqui, eu estou utilizando a Bíblia do Rei King James. Nossa, que redundância. Eu estou utilizando a Bíblia do Rei James ou King James. Agora ficou melhor. Eu escolhi essa Bíblia porque no início do século XVII, o rei James I da Inglaterra, ele determinou a nova tradução da Bíblia, utilizando as escrituras originais em grego, aramaico e hebraico. Quando eu comparei com os textos originais, inclusive com os do Pergaminho do Mar Morto com a Bíblia judaica, foi a que mais se aproximou da tradução original. Mas vocês podem usar a Bíblia que tiver disponível para fazer comparação. Não há muita diferença nessa parte da Bíblia. Sem mais delongas, vamos ao capítulo 1 com o conteúdo do nosso tema de hoje. Bom, para entender melhor essa teoria, vocês primeiro precisam entender a analogia existente entre as duas histórias. E para isso, eu preciso que vocês analisem a imagem desse mapa aqui. Digamos que eu te convide para irmos de Salvador até São Paulo e falo, vamos andando, é pertinho, pô, olha só a distância. Certamente a resposta de vocês seria, deixa de ser idiota, Erivaldo, não percebe que esse mapa está utilizando uma escala cartográfica, onde cada centímetro representa 1 metro, 100 metros ou até 1 quilômetro, a depender do mapa que você esteja utilizando? Exatamente nesse ponto que eu queria chegar. A ciência nos diz que a Terra foi criada aproximadamente 4,5 bilhões de anos atrás. Mas como Deus explicaria esse tempo e tantos cálculos matemáticos complexos para seres humanos que eram praticamente crianças em nível de conhecimento? A tradição judaico-cristã acredita que o livro de Gênesis, onde a teoria da criação foi escrita, ela foi escrita por Moisés no primeiro milênio da história. Enquanto estudos científicos tentam relatar que tenha sido escrito por um compilado de mãos por volta do século V, antes de Cristo. Mas independente de quem e quando o escreveu, sabemos que ele foi escrito há milênios atrás. Façamos o seguinte, digamos que uma criança de 5 anos nos pergunte como ela nasceu. Como você explicaria para essa criança sem mentir para ela? Por acaso você diria que ela foi fruto da junção da célula reprodutiva chamada espermatozoide, criada pelo órgão reprodutor do pai, com a célula reprodutiva chamada de óvulo, criada pelo órgão reprodutor da mãe, dando origem a um complexo sistema de reprodução de células diferentes para cada parte do corpo, até que após meses de processos complexos milimetricamente calculados pela sua cadeia de DNA, ela foi gerada e concebida?
Eu acredito que grande parte de vocês já se perdeu nessa explicação, não foi? Provavelmente não, né? O mais comum é você dizer, papai colocou uma sementinha na barriga de mamãe e você nasceu. De toda forma, você não mentiu. Você resumiu para ser entendido. Foi exatamente o que Deus fez ao resumir o tempo da criação de 4,5 bilhões de anos para 6 dias. Ele queria que o homem conseguisse imaginar essa criação em um tempo em que ele compreendesse. Você sabe o que são 4 bilhões e 500 milhões de anos? Você pode até achar que sabe, mas nossa mente não consegue imaginar essa dimensão com precisão. Eu já me perco em imaginar o que são 1000 anos, imagina milhões. Vejamos o que nos é descrito no primeiro versículo de Gênesis. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Observou que temos um ponto parágrafo ali? Esse ponto parágrafo nos dá exatamente essa ideia de parada, de pausa, ou seja, fala da criação do universo, desde o Big Bang, que ocorreu 10 bilhões de anos antes da Terra e do Sistema Solar, até a criação da Terra. Então, com isso, entendemos que os 6 dias da criação está fazendo referência não à criação do universo, mas à criação da vida aqui na Terra. Mas por que somente a vida aqui na Terra? Porque essa história está sendo contada para os humanos. Pouco importa Deus falar nesse ponto sobre a vida dos outros planetas ou da vida lá dos aliens. Lembre-se que as pessoas a quem ele estava contando nem sabiam que a Terra era redonda, ou sequer sobre a existência de outros planetas. Embora existam algumas curiosidades que falarei em outros vídeos que mostram que talvez esse povo soubesse muito mais do que imaginamos. Mas isso é assunto para outros vídeos. Nesse vídeo eu quero que vocês entendam isso, que os 6 dias se referem a algum período entre a formação da Terra, passando pelo surgimento do primeiro ser com características humanas que conhecemos há cerca de 4 milhões de anos atrás, até os dias de hoje, ou quem sabe a dias futuros. Vamos continuar e entenderemos melhor o que eu falo disso. Precisamos considerar também um detalhe. Logo após a criação da Terra, a mesma permaneceu como uma enorme bola de fogo por um período de aproximadamente 500 milhões de anos, o que nos leva a entender que a Terra rochosa, como conhecemos, se formou há cerca de 4 bilhões de anos atrás. Vejamos o que Deus nos fala no versículo 2. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobriu o mar que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite. Houve então a tarde e a manhã, o primeiro dia. Veja bem como Deus inicia a sua obra de criação da vida aqui na Terra, criando a luz. Chegamos ao primeiro ponto mais discutido entre os criacionistas e evolucionistas. Uma tremenda contradição da Bíblia, alegar que Deus primeiro fez a Terra e depois a luz, o que para muitos dá a entender que a Terra tenha sido criada antes do Sol. Mas será que é uma contradição mesmo? Todos nós sabemos que o Sol foi criado primeiro e que, inclusive, todos os demais planetas foram criados por poeira e radiação fornecida pela nossa estrela-mãe. Mas então por que Deus faz essa referência da criação da luz após a criação da Terra? Para entendermos isso, preciso que vocês analisem essa imagem que aparece magicamente aqui na tela de vocês. Magicamente nada, foi eu que coloquei ela aí depois através de edição. Enfim, essa imagem se trata da primeira fotografia da Terra tirada por um humano a partir da Lua. Ela foi tirada em 1968 pela Apollo 8. Os astronautas não haviam aterrissado na Lua. A nave estava orbitando a mesma quando a fotografia foi tirada. Mesmo porque sabemos que a primeira nave a aterrissar com humanos na Lua foi a Apollo 11, em 1969. Como eu sei tudo isso? Pelo Google, meus amigos, que está aberto logo ali, ó, me dando toda a pesca que eu precisar. Mas voltando ao assunto, o que essa fotografia tem a ver com a criação da Terra e da luz? Explico logo agora. Percebemos pelo ângulo de incidência da luz do Sol na Terra que nesse momento o Sol se encontrava acima da Terra e, consequentemente, também estava acima da Lua. Inclusive, o reflexo da luz do Sol no solo da Lua torna isso ainda mais evidente. Deveria ser equivalente ao nosso meio-dia. No entanto, além da Terra como uma bola azul e maravilhosa, tudo ao redor é escuridão, fazendo parecer que fosse noite.
O que a Lua tem em comum com a nossa Terra primitiva? É que, assim como a Lua, após a sua formação, a Terra não possuía atmosfera, meus amigos. Essa é uma das funções da nossa querida e amada atmosfera, fazer a refração da luz em nosso planeta. Sem ela, nosso céu não passava de uma imensidão de escuridão completa, onde o Sol e a Lua não passavam de duas bolas brilhantes no espaço, como ocorre com essa imagem aqui. Essa é uma lâmpada de carro acesa durante a noite. Perceba que não faz quase diferença alguma, porque está fora de um globo óptico. Mas veja o que ocorre quando a colocamos em um. Ela espalha a luz, dando sentido e direção a esta. Exatamente isso que a nossa atmosfera faz com a luz em nosso planeta. A luz do Sol bate em nossa atmosfera e se espalha sobre a parte iluminada do planeta. E por isso temos o prazer de admirar essa imensidão tão linda e azul que nos foi dado, que eu posso ver agora aqui da minha janela. Espero que vocês possam ver talvez da de vocês. Então, primeiro dia aqui não se refere à criação do Sol, mas sim da criação da nossa atmosfera. E vejamos o que a ciência nos diz sobre nossa atmosfera. Após a formação do planeta há 4,5 bilhões de anos, a Terra não possuía uma atmosfera. Apenas após 500 milhões de anos, nosso planeta passou a emitir gases vindo do centro do mesmo, que ao se chocar entre si passou a produzir hélio, hidrogênio, amônia, ozônio, porque eu sempre me atrapalho com essa palavra, oxigênio e os demais gases que compõem nossa atmosfera. Mais uma vez, eu digo, podem investigar sem medo e encontrarão esses dados. Agora chegamos ao ponto onde vocês conseguirão entender a analogia. Por um lado, a ciência nos diz que a Terra se formou há 4,5 bilhões de anos, porém ela não tinha atmosfera. Logo, não existia a luz. Essa começou a se formar após 500 milhões de anos. Deus nos fala que primeiro ele criou o universo e a Terra. E em seguida ele começou sua obra descrita em Gênesis com a criação da luz. Com isso, entendemos que essa descrição da criação da Bíblia se inicia há aproximadamente 4 bilhões de anos. Agora, tudo o que precisamos é fazer um cálculo matemático simples, o mesmo usado em conversão de medidas. Dividir 4 bilhões por 6, que foram os dias da criação, e teremos exatamente... Vou fazer esse cálculo de cabeça porque eu sei que eu sou bom nisso. 666.666 dias, 666, 666, 7. Mentira, gente, eu acertei nada. Tem uma calculadora me dando pesca bem ali, ó. Quem dera eu fazer um cálculo desse de cabeça. Um dia eu chego lá. Esse número é incrível, pois retorna os dias de criação repetidas vezes e sendo finalizada com o dia do descanso e que é considerado o número da perfeição, o número 7. Para facilitar nosso cálculo, irei arredondar esse número para 667 milhões de anos. Então agora entendemos que cada dia descrito nas Escrituras Sagradas se refere a 667 milhões de anos. Com isso, entendemos então que a narração da criação da luz por Deus seja então iniciada há 4 bilhões de anos, com o início da formação da atmosfera em um período onde a Terra, segundo os cientistas, era de fato sem forma e vazia. Assim sendo, nosso primeiro dia se encerra há 3,3 bilhões de anos, com a formação da atmosfera quase que como conhecemos atualmente, porém já fazendo seu papel de refração da luz. No próximo vídeo entenderemos o que Deus e a ciência nos revela que tem ocorrido no segundo dia, que se iniciou há 3,3 bilhões de anos. Até lá, desejo que Deus siga protegendo e cuidando de cada um de vocês, meus amados. Não esquece, se inscreve no canal, ativa o sinalzinho de notificação, porque se você está curioso para entender o resto, vou deixar aquele ar de mistério, porque vem muita coisa por aí. Vamos falar sobre separação das águas, vamos falar sobre a separação da Pangeia, sobre dinossauros. Dinossauros? Fica ligado que vamos entender isso aí. Até a próxima, meus amigos, e fiquem com Deus.